Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amigos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este momento maravilhoso nesta terça-feira. Hoje é dia 27 e nosso Robert, aqui está ele, Alon Berlovic. Pergunte-me o bairro onde ele mora. Vou dar um prêmio especial para quem me falar do qual bairro. Qual e bairro. Não é o Capão Redondo, hein? Não gente? é o Capão Redondo. O Arlon tem 28 anos, é cozinheiro. É isso? Cozinheiro de onde? Tem uma lanchonete israelense em Higienópolis. Sério? Higienópolis. Higienópolis. Mais importante. Sicília. O que tem na... Lanchonete. Ó, vamos ser honestos. Kasher, né? Sim, mas a comida é mais ou Não, menos. falafel maravilhoso. Falafel? Falafel não é árabe. gostoso, ele tem um puta Não. É falafel. Oriente Médio, É Oriente né? Médio. Toda a região come grão de bico frito. Ele estudou com meus amigos, com o Duma. Peraí, deixa ele falar da lanchonete. Pois não, dele. pode falar, mas eu ia falar dessa Uma lanchonete. lanchonete israelense, pequena, trampo com meus pais lá. Como é que chama? Pinat. Pinat. Se quiser seguir lá, Pinat SP no Instagram, dá uma força pra nós. O que tem assim de especial na culinária? Então, tem muita gente que confunde culinária judaica com a israelense, né? O nosso é bem lanchonete de rua de Israel. Se for pra Tel Aviv, ali você vai ver 15 mil pinates, assim, pequenininho. Vem de falafel, shawarma, schnitzel. A gente tem hambúrguer também, né? Porque tem que atender todo mundo. Aqui em São Paulo tá uma febre aí, hambúrguer. Kasher. Kasher. Você sabe o que é kasher? Sabe o significado de kasher? Sabe a diferença de kasher e halal? Uma pequena aula. Tá. Uma pequena aula. Davi pra você, Weitman né? tá Davi impossível aqui. Você sabe qual é a diferença ou não? Não sei. Tá vendo? Eu sei. Mano, Mas eu não conto pra ninguém. Mas eu Sim. subestimo Que quer dizer um pouco comida a kasher? comida kasher é a comida que tem um passe judaico. Não, Que não, passe, não, meu. não. Você acha que, Uma meu, reza. faz- Comida Não é? kasher, o significado de kasher é comida possível. Comida possível. É comida possível. É É. a comida possível, não é isso? Mas tem várias explicações. Você pode Cara, falar. Não mistura carne com leite, não, a tem nossa, porco. Como a nossa lanchonete é de carne, tipo, não vende cheeseburger, né? Não tem nada que é derivado de leite. A Pinat é kasher, então tem uma asgarra lá. que Tem um rabino, não tem? tem? Um supervisor rabínico, que tipo, ele abre tem. e ele fecha o negócio, assim. Eu não tenho nem a chave do estabelecimento. É bem sério, assim. Mas a gente tá há 8 anos ali, putz, e hoje em dia é 50-50, assim. Gente de todo lugar vem comer. Bacana. Pô, Bacana. Acho que é a única, né? Seu aqui. filho é cliente lá, inclusive. É Sério? mesmo? Fazia um curso de cinema ali perto. Sim, sim. Ele é O Emilinho? direto É a lá. única? É a única? É a única. Por Você enquanto. sabe que em Buenos Aires tem McDonald's kasher? Sim. É o único sim, do mundo. Sim. Graças Não, a no Deus mundo não não. tem Israel mais. tem. Nova Não. York. Fora isso, Nova York não tem. Não tem? Israel tem, Israel E tem. só Israel e de acho Buenos que sim. Aires. No Brasil já teve. Os judeus gostam muito do Macfish. É um que você pode comer e não tem problema nenhum. Mas é terrível o Macfish, né? Muito bem. Mas seja são bem-vindo. uma Alon. aula de Comido, comida. né? Uma pequena aula para vocês de culinária. Masterchef. Muito caro ser kasher. Você precisa de 2 geladeiras, 2 panelas. Um inferno. Não queira ser. Não queira ser. Aí o cara da Miguel ele falou: só sou kasher fora Isso de casa. É bom ser cachê só pro safra. Só, lá sim. Muito bem. Como é que chama? Entra lá no Instagram para você conferir a Pinat SP. Segue que é legal. sim. Pinati SP. São Pinat SP. Muito bem. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Paulo. Que ela reclamou que não Opa, ganha camiseta para quem? Para Paulinha? nada. Paulinho. Ai, meu Deus. É pra mim. É que ela parece um falafel. Você poderia. Sabe Pra a casa mim, do pão de Emílio. queijo? Pra você também, Emílio, por favor. Opa. Essa é minha. Mas Boa. é sério que tem que um oficial lá de Já acabou a entrevista. Hoje nós vamos falar da treta lá, hein? Tô perguntando sério. Precisa. Boa. Ó, Aqui, ó, Paulinha, para você. valeu, garoto. Ai, muito obrigada. Muito bem. Confia
Muito bem, hoje um programa um tanto quanto diversificado. Tretas pelo mundo. É isso, Paulinha? É isso, Emílio. Hoje vamos receber Diogo Costa, é o melhor cientista político do país, e André Lagesti, é o maior especialista no Brasil sobre conflito do Oriente Médio. Que problema, então, hein? hoje vamos falar sobre imigração nos Estados Unidos, médicos cubanos, a guerra em Israel, conflitos internacionais, porque este, meu caro ouvinte, é um programa muito inteligente. Então, se você quer saber o que está acontecendo, se o mundo vai ou não acabar, se liga nesse bate-papo. Sim, e Muito para bem. enfatizar, esse cara tem uma pátia moral com a comunidade judaica, o André, porque quem me indicou foi Davi Salomão, a Boltibu, falou, meu, sem trazer, porque a imprensa tá falando coisa, tá falando tudo errado de Israel, então ele é o maior especialista na área, eu diria. Tá Não, certo? você vai puxar sardinha É pro seu lógico lado. que eu vou, não é Aqui não puxar tem- sardinha, a gente tem que ser apartidário, mas Ué, Israel então. no meu coração, sou um sionista. Então, Mas é legal, acho que pro povo acebolado entender também, porque ninguém entende o que acontece lá, né? A gente sabe que tem uma briga há anos e anos e anos, mas a gente não entende 5 direito. mil anos. há sem 5 briga. mil anos tem treta. Mas a gente não resolver vai. o conflito no Há Oriente 5 Médio. mil anos tem a treta, hoje você quer resolver. Não, É. nem Yitzhak Rabin conseguiu, Exatamente. né? Nem o Bill Clinton E conseguiu. médicos cubanos também, que ninguém também tá entendendo direito, os médicos cubanos. Eles Porque- vieram ajudar porque o povo ou o é, governo eu- de Cuba. Podia Não, mandar os não, médicos não. cubanos lá pra faixa de Gaza. Os médicos cubanos vieram pra Acho cá, que eles não teve o iam querer, movimento dos não. médicos cubanos porque não tinha médico. E agora, em 2 dias, já tem médico sobrando. Então é uma coisa que a gente vai ter que entender também, esse negócio de médico cubano. Ninguém entende mais Os nada. médicos escravizados, Uma né? bela de misturada, né, de assunto. Por quê? acordo. Não é isso? Eles não trabalham e tem que dar o dinheiro pro Fidel? Não sei. Não é Essa, isso que Fidel dizem? já é. essa será a grande discussão do programa de hoje aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, um programa vai ser muito conturbado, o programa de hoje. Eu vou avisando desde já para que você, evidentemente, já vá se preparando. Porque hoje temos vários assuntos aqui que eu tenho certeza que a gente não sabe muito. A gente sabe de orelhada, a gente ouve falar... Corneta. Mas nós, evidentemente, queremos ter a nossa opinião e ser o gostosão do nosso meio e ser o... Falar, a gente manja do bagulho. É claro, a gente quer ser o fodão do grupo. Isso. Isso é que é importante. Passar as info. Então nós temos vários temas. Temos os médicos cubanos, temos a treta de Israel, conflitos internacionais. Por isso hoje, senhoras e senhores, estão aqui 2 dos maiores especialistas desses assuntos. Presença do Diogo Costa, o melhor cientista político do Brasil, e o André Lagesti, o maior especialista no Brasil. Conflito do Oriente Médio. Uma salva de palmas para ele. Chique, hein? Chupa Muito bem, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma seguinte opinião a respeito. sobre. Eu acho que o mundo tem muita informação hoje em dia. E eu acho que a gente não deve dar muita importância a tudo isso, ou a querer ter opinião a respeito de tudo isso, porque a gente não sabe. E não saber nesse momento, eu acho que é a coisa mais inteligente. Você falar, olha, por exemplo, Eu não sei. Oriente Médio, você fala, cara, eu não sei. Porque eu realmente não sei. Não sei se é porque eu sou burro, mas eu não sei qual é a treta. Eu sei de orelhada. O que está acontecendo lá? Bom, é um conflito de mais de 100 anos, onde existe a gente tem aí um conflito de narrativas e um conflito bélico. Os judeus voltaram para sua terra ancestral, ligados a um movimento nacionalista de libertação, porque já foram expulsos de 18 países ao longo dos últimos 2000 anos. Tinha antissemitismo na Europa, teve Inquisição, teve perseguição aos judeus no Marrocos há 1000 anos atrás, no Iraque há 800 anos atrás, ou seja, os judeus sempre foram bodes expiatórios. Tudo. Para tudo. Os judeus eram assim, Desde a eram peste odiados negra. por causa da religião Então, ou por causa da raça. Então, mas vamos pegar aqui mais para frente. Porra, Egito. Um brasileiro... Do Moisés, né? Que Não, já então, tinha mas Moisés já não, foi. Não, Já- tudo bem. Mas aí a gente vai muito longe. Ah, Vamos pegar agora. Um brasileiro, Oswaldo Aranha, Sim. criou o Estado de Israel depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi aquela treta geral, não sei o quê. Ele criou o Estado de Israel.
Isso em 49. Não, então, eu volto 30, se você me permitir, eu volto 30, você tá 40. voltando muito. Não, 30. Eu volto 30, 40 anos. Teve o Movimento Nacional de Libertação do Povo Judeu, com o movimento político sionismo, criado por Herzl no final do século XIX. É criado um movimento político, eles começam a ir para a região da Palestina, que englobava uma porrada de países hoje em dia, ainda sob o Império Otomano. Eles começam a comprar território e a se assentar, a criar aquelas comunidades socialistas, os kibbutzim. E aí, então, acaba a Primeira Guerra Mundial, é dividido aquele território em mandatos. A Inglaterra fica com o mandato britânico para a Palestina, que é um território que inclui o que é hoje em dia Israel, Cisjordânia, Gaza e toda a Jordânia. E as pessoas não sabem disso. Elas falam a região da Palestina, elas imaginam que é Israel e imaginam que era um país, que na verdade é o nome de uma região. Certo. E aí começa um conflito nacional, porque outros países árabes começam a ganhar sua independência desses mandatos. O Iraque, a Arábia Saudita ganha independência da Inglaterra, a Síria e o Líbano ganham da França, e você tem lá árabes e judeus que querem independência. Existia uma tentativa e até uma disponibilidade maior da comunidade judaica na região querer fazer uma divisão. Então existiu uma proposta em 37, que foi rejeitada pela liderança árabe, e depois teve uma proposta em 47, que foi essa que você falou, na ONU, por Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão da ONU. Isso aí chamegou. Aí ganhou virou, legitimidade internacional. E aí começou uma guerra civil, que termina com o fim do mandato britânico, que essa decisão do Oswaldo Aranha foi dia 29 de novembro de 47. E aí ficou decidido que em 6 meses terminaria o mandato britânico. Então, dia 15 de maio, todas as tropas britânicas tendo que ir embora. De quem é o território no dia 16? De ninguém. Então, dia 14, Israel declara independência sem delimitar fronteiras. Dia 15 começou uma guerra. O Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito invadem para tentar impedir essa independência. Não tem também, calma. Mas isso foi Em que ano isso aí? 48. 48 Aí, 48 a 49, teve uma guerra de 1 ano e 2 meses, que foi a guerra que Israel conseguiu manter a sua independência. Ele acabou de declarar independência, 5 países invadem, só que eles não conseguem impedir essa independência. Então Israel consegue manter a sua soberania, o que a gente chama de soberania. Para você ter um país, você precisa de soberania territorial, população e instituições. Tinha os 3, você tem um país. E uma bandeira. Uma bandeira é muito importante. E o fato dessa guerra... Mas aí o que acontece? Aí teve o Moshe Dayan, que foi a guerra dos 6 dias. Sim. Porque aí, o que aconteceu? Ele foi lá, o Nasser queria fazer o Estado Árabe. Queria o panarabismo. O panarabismo. Ele queria fazer o Estado Árabe, pegou toda a galera e falou, vamos atacar Israel. A Israel ganhou essa guerra em 6 dias. Foi um milagre. Os aviões, né? Que ele bombardeou os tanques. Só que aí o que acontece? O Moshe Dayan foi lá e tomou mais uma parte. Tomou a bagaça inteira. Aí, meu amigo... Mas muito dessa terra foi devolvida, né? Sim, a maior parte. A maior parte. Inclusive Hebron, que é um lugar que tem um conflito enorme lá. A maior parte do território era o Sinai, que era 3 vezes o tamanho de Israel, que tinha petróleo. Israel devolveu pro Egito para fazer a paz com o Egito, que era então o grande inimigo de Israel. Então, hoje em dia é um dos melhores amigos. Sim, mas a treta vem daí. A treta mais moderna. Mas Emílio, tem um negócio aqui que é o seguinte, né? Pegando aí a fala do André, né? Sempre esteve na mesa, pelo menos por parte de Israel, a proposta de solução do conflito com 2 estados, né? Essa proposta foi repetidamente rechaçada aí pela autoridade palestina. E tem alguns vídeos muito interessantes do Dennis Prager, da Prager University, que ele fala... O conflito de Israel é difícil de resolver, mas é fácil de explicar. E a frase dele é muito simples. É impossível negociar com quem quer te exterminar. Eu queria que você comentasse essa frase dele. Existe 2 tipos de discurso na autoridade palestina, tá? A gente entende a autoridade palestina do governo que é controlado pelos palestinos, que é o primeiro governo, desde 95 que existe, da história... que foi criado com a ajuda de Israel e do Ocidente, dos Estados Unidos, da União Europeia, para que os palestinos se autogovernassem. Quem são os palestinos? Os árabes que moram na Cisjordânia, em Gaza, e que eram controlados, quando acabou a Guerra de Independência, pelo Egito, pela Jordânia, que controlaram esses 2 territórios. Depois foi controlado com Moshe Dayan, conquistaram tudo, e foi controlado por Israel. 20, 30 anos depois é criada a autoridade palestina, eles se autogovernam nas cidades deles. Então Israel não controla mais a vida interna nas cidades, o que a gente chama de civil affairs. Quem controla é
a autoridade palestina. Só que eles têm um discurso de 2 estados, como ele estava falando, para fora, em inglês. E para dentro, se você entra nos sites da autoridade palestina em árabe, se você entra no site do Fatah, que é o principal partido, se você entra no site da OLP, tem explicitamente lá charges antissemitas do estilo da Segunda Guerra Mundial. Com judeus gordos, com caras de nariz, animais, igual eu com falava narigão. aqui. Aumenta dos 3 nãos, André. Existe os 3 nãos foi uma decisão da Liga Árabe, no Sudão, depois da Guerra dos 6 Dias que Israel conquistou. Teve uma resolução da ONU importante, do Conselho de Segurança, que pedia para a paz ser estabelecida, para os territórios conquistados serem devolvidos e para o auto-reconhecimento entre as nações. Os árabes falaram não às negociações, não à paz, não ao reconhecimento de Israel. Isso na verdade, implicitamente diz, a gente não vai negociar com você mesmo que você saia dos territórios que você conquistou. O que Israel fez? Não saiu dos territórios no primeiro momento. Se você sai de um território no Oriente Médio, você é visto como fraco. A gente não está na América Latina. Aquela região pensa diferente. Você sai de um território... Israel saiu de Gaza em 2005, entregou as chaves de Gaza para a autoridade palestina. O que aconteceu depois? Subiu um grupo terrorista. Eles controlam... O Hamas controla totalmente a faixa de Gaza. Eles têm 30 mil homens armados. Então, E quando Israel organizava a faixa de Gaza, não tinha problema. Para dar uma né? traduzida, para entender. É a mesma coisa, saneamento. marido e mulher quando se separam e querem ficar na mesma casa. Sim. Só que não Não é? tem um puxadinho em Israel, Então, porque é uma sinagoga, uma mesquita ou uma igreja. Então, mas é mais ou menos isso. Agora, tem a treta também do Hamas e do Fatah. O Hamas é o armado. Eles não abrem mão de ter um exército, esses caras, quem dispara Então, esses o Hamas, o Fatah é um partido que depois de 93 ele na teoria assinou um tratado que ele abre mão da violência contra Israel. Então no começo, na década de 50, ele era um grupo terrorista marxista, depois hoje em dia já é um nacionalista e hoje em dia é um partido político que controla a Cisjordânia. O Hamas foi fundado em 88 em Gaza, e ele é derivado da Irmandade Muçulmana do Egito da década de 20. Então aí é um grupo fundamentalista islâmico militante. É aqueles caras da bandeira verde. Exato. Então a base do Hamas é igual ou muito parecida com a base da Al-Qaeda, com a base do Estado Islâmico. O Hamas. Com a base do Jabhat al-Nusra na Síria, com a base do Al-Shabaab na África. Ele tem uma base islâmica que todo o território é sagrado, a gente precisa libertar esse território inteiro para implementar aqui a lei islâmica. Não, a principal vítima desse tipo de narrativa no Oriente Médio são muçulmanos. Os muçulmanos, os terroristas islâmicos matam mais muçulmanos do que qualquer outra religião. Porque eles são contra a visão que a maior parte dos muçulmanos tem. Só que eles são em muitos, né? É uma minoria, mas são em grande número. O Hamas pensa que Israel é uma entidade ilegal no Oriente Médio. Então não é que existe uma negociação com o Hamas. Eles aceitariam uma fronteira menor... um território menor. Não, se você der uma proposta para o Hamas de voltar para uma fronteira de só Tel Aviv vai ser Israel, eles vão falar não também. Eles querem exterminar, na verdade. Eles têm uma coisa com judeus também, né, Dani? Isso. Eu queria que você explicasse, porque tem uma coisa assim que até uma ignorância até, porque as pessoas não entendem, porque tem muito... Tem judeu que é árabe, né? O Ashkenazi, o Sefaradi, e tem muito árabe que vive em Israel. Sim. Inclusive, quando Israel ele já organizou, né? Já governou a parte de Gaza, né? Lá tinha saneamento básico. Como é que funciona com os árabes que moram em Israel? Porque no conflito não é contra o árabe. Não é. É tem isso, 2 né? milhões de árabes que moram em Israel. Porque não é israelense Tem contra cristão, árabe. Eu é queria uma que você bagunça. explicasse. Sim. É uma terra sagrada para todos. É uma bagunça. Né? É uma 25 de março. Exato. 25 de março, todo mundo. Pitada de Bom Retiro. E por que tem muito árabe que vive em Israel e por que eles querem viver lá e o que significa isso? Quando terminou a Guerra de Independência, 200 mil árabes ficam em Israel. E eles se transformam nos árabes israelenses, recebem cidadania e direitos iguais, direitos civis iguais aos judeus. Hoje em dia, Israel tem 9 milhões de pessoas, em torno aí de 1,8, 2 milhões de árabes. Eles têm, talvez seja a população árabe mais livre do Oriente Médio. Olha só que paradoxo, num país não árabe. E tem 22 países árabes no mundo. Os árabes cristãos em Israel são uma das únicas populações cristãs árabes que cresce e não diminui no Oriente Médio.
Então você tem árabe parlamentar, árabe militar, árabe médico, líderes religiosos, mesquitas públicas pagas com dinheiro, ou seja, tem uma total liberdade em Israel, porque é um país multiétnico. Aliás, a Cidade Velha, eu uso isso como exemplo, a Cidade Velha de Jerusalém, que é a Jerusalém que a gente conhece, onde tem aquela cúpula dourada e tal, essa cidade é sagrada para os judeus, para árabes e para os cristãos. Os árabes consideram a terceira mesquita mais importante, as duas primeiras estão na Arábia Saudita, os judeus é o primeiro lugar mais sagrado, e para boa parte dos cristãos é também o lugar mais sagrado por causa do Santo Sepulcro. O Domo da Rocha é onde tem tá na Esplanada das Mesquitas, né, no Monte do Templo. Quando a Jordânia ficou lá entre 49 e 67, ela destruiu 70 sinagogas e ela proibiu os judeus de rezarem no seu lugar mais sagrado. Depois que Israel conquistou em 67, tem liberdade de culto para todo mundo até hoje. Então o que Israel fala? Quem é que pode manter a liberdade de culto e liberdade de fé? Só um Estado que é um Estado não religioso, que é um Estado democrático e um Estado de direito, que é Israel. Então negociar a Cidade Velha para Israel é uma questão que não é só importante para os judeus, como para o resto do mundo também, para os cristãos também. Porque o que acontece se aquilo lá cai, por exemplo, na mão de terroristas? Os palestinos pedem controle da Cidade Velha. Isso está fora de negociação para boa parte da política israelense. Então, mas tem uma coisa que parece estar mudando bastante, né? Que há 15, 20 anos atrás, a imprensa internacional, a opinião pública internacional parecia que tinha um peso, uma influência dentro da opinião pública israelense, até mesmo do governo. Hoje parece que eles descartam, né? Por mais que a opinião pública possa condenar qualquer tipo de ação, hoje acho que parece que o povo israelense não se importa tanto com isso. Eu acho que a opinião pública israelense se divide entre a opinião do governo e a opinião da população. Eu acho que a população israelense é uma população pacífica e deseja ter paz com seus vizinhos, tanto porque eu acho que a paz com seus vizinhos traz prosperidade para ambos, econômica, cultural, turística. A opinião do governo de Israel é uma opinião que tem a ver com uma ideologia específica de interesses nacionais. E os governantes, não só de Israel, mas do mundo inteiro, eles agem por interesses nacionais. Então, eles se interessam muito com a opinião dos países que são importantes para Israel. E Israel tem participação importante na parte tecnológica e econômica com países como China, Índia e o seu mercado, que é os Estados Unidos e Europa. Então, eles se importam mais com a opinião pública nesses lugares e menos com a opinião pública em outros lugares. O que, na minha opinião, não é algo positivo. Eu acho que eles deveriam se importar com a opinião pública em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, Israel é julgado muito mais do que qualquer outro país no mundo. As pessoas não ficam falando mal do Brasil só porque eles não concordam quem é o presidente. Então, mas o Brasil também... Porque, por exemplo, você acha que levantaram muito a bola do Arafat na época dele ir na ONU e tal? Ele ficou meio uma figura emblemática. Ganhou o prêmio Nobel da Paz. Nobel. Absurdo. Ele foi pra Camp David, ficou lá só falando não, né? Nas ele levantou, pegou as malas, foi embora e 3 meses depois começou a segunda intifada, que matou 1.500 israelenses. E depois fez terrorismo. Porque é difícil isso aí, né? A gente analisa, como você tá longe, não tá vivendo, você não tá lá, né? Não tá sentindo localmente, você fica meio sem saber realmente. Eu vou dar um exemplo da opinião pública, né? Todo mundo fica falando dos muros, virou pauta hoje em dia, né? Ficar falando dos muros. As pessoas mais progressistas criticam muito o muro que o Trump sugeriu construir no México, menos muros e mais diálogos e mais pontes, tem todos esses jargões. E aí acabam pegando o muro que Israel construiu na Cisjordânia e ficam falando que é a mesma coisa. Aí vem a contextualização. Na verdade, a barreira de segurança que divide a Cisjordânia de Israel é uma cerca, não é um muro. É 10% muro e 90% cerca. Onde tem muro? Onde tem proximidade urbana, quando tinha tentado a tiro. Então o muro tampa a visão da pessoa que está no telhado de sniper. O resto é uma cerca. E por que foi construído? Porque em 2001, 2000, 2002, um terrorista palestino do Hamas, ou da Jihad Islâmica, entrava a pé em Israel em 10 minutos e se explodia num shopping. Num ônibus, um café, numa balada. Não, e sabe o que eu acho mais? Isso matou 1.500 israelenses. André, então o governo precisou construir uma barreira para proteger e salvou. 90% dos atentados acabaram. Não, e o que é mais louco, assim, você falou da percepção de Israel em relação às suas próprias políticas, né? Vamos trazer aqui um pouquinho para o Brasil.
mundo. A gente está falando de Israel, né, um país democrático, né, amparado aí pelo Estado de Direito. Você falou que ele é multiétnico também, né, então que garante as liberdades individuais. Do outro lado, você tem regimes autoritários, fundamentalistas, que oprimem mulheres, que oprimem homossexuais. E qual que é a loucura dessa corrente, principalmente de esquerda aqui no Brasil, de negar as pautas a de Israel. direita universitária. Garotinho Sampons. Garoto direito universitário mas entrou no jogo. Ó, tem que vir tem que falar. jogar a canhota aqui. Ele já vai falar que é culpa do Lula. Não, mas isso tem que ser falado. A esquerda brasileira, parte dela, não toda, tá? Parte dela, não toda. Ela tem uma ideia meio equivocada, eu digo imaginária, de uma Israel imaginária. Então eles imaginam uma Israel de um país agressivo, de um país militarizado. Eles projetam Israel que eles veem nos Estados Unidos. E não é nada disso. Israel é um país que tem uma das maiores paradas gays do mundo. É um evento nacional. Eu sou hétero, eu ia na parada gay, eu morava em Tel Aviv. Não sei não. Com essa carequinha, André. Essa carequinha, não, te garanto. Mas pelo menos você falava pra sua avó que você pegou um cara circuncisado, judeu, de boa família. Fala, ó, tá vendo? Esse é o Davi, ele gosta de dançar Lady Gaga, mas ele é da... Não, é verdade, é um evento da cidade. Tipo, as pessoas iam, as famílias iam, as crianças... eu tô dizendo assim, é um evento nacional que traz até gays de outros países do Oriente Médio que não podem expor o seu homossexualismo para Israel. E tem palestino que pede refúgio em Israel porque é perseguido na Cisjordânia por ser gay. Então, mas por que você acha que Israel, que tá lá no meio do conflito, por que você acha que ocidentalizou mais? Bom, porque o Israel foi criado por pessoas laicas. O sionismo político não é baseado na religião, é baseado na cultura, na tradição, na educação, no nacionalismo judaico, na autodeterminação do povo judeu. O judeu não é só uma religião, somos um povo, uma nação, e a gente se entende como tal, multiétnica, multicultural. E Israel, quando se fundou, lá não tinha nada. Não tinha, era um deserto com pântano. Sem uma... Então, o que foi valorizado? As ideias, o desenvolvimento intelectual. E por isso que hoje em dia Israel tem Waze, MSN, 10 prêmios Nobel, você tem aí um dos maiores níveis de publicação de livros, de internautas, de patentes. Eu acho que é um dos países que mais tem patentes no mundo, proporcional ao número da população. Técnica de irrigação também, técnica de irrigação, a agricultura, né? Num lugar que era árido não se plantava nada. O Waze foi criado em Israel. Eu acho muito curioso isso. Eu acho muito curioso. Isso aí, eu acho curioso. Mas é uma senha. É uma senha. É uma senha que não pode ser paga. Você pegou no meu pé e aí o governo brasileiro vai apoiar quem? O Irã. Com o Ahmadinejad. O Ahmadinejad. Não, eu sei, mas deixa eu falar. Mulher, então, mas você, adultério. Culturalmente, você não pode... Culturalmente, você tem que respeitar. Não, você respeita. Eu acho que a gente não respeita. Não é isso, professor? É uma questão da relação com os Estados Unidos, professor. Não, mas o que eu acho culturalmente, a gente tem que respeitar o iraniano. Então, por exemplo, o governo americano é sempre condenado por ser muito tolerante e continua sendo agora com a Arábia Saudita, por exemplo. Sim. Que se for pegar um exemplo de um país em que tem diariamente violação de direitos humanos, é a Arábia Saudita. Eu acho que existe um pouco dessa visão de depende quais são os interesses que o governo vê como sendo deles próprios, né? Eu acho que isso está mudando também no mundo e em Israel. Hoje a China é o maior investidor em tecnologia de Israel, não mais os Estados Unidos. Eu acho que isso muda também a forma como Israel se percebe, como que percebe a opinião pública internacional. Hoje a Ásia hoje está crescendo e o modelo asiático, que é um pouco mais realista nesse caso, né, e menos idealista, eu acho que está se tornando mais comum em toda a região, e eu acho que vai se tornar mais comum no Brasil, nos Estados Unidos também. É verdade, a gente chama isso de relações periféricas. Israel tem desenvolvido nos últimos 30, 40 anos o que a gente chama de relações periféricas, que é sair do que a gente chama dos blocos das superpotências e também desenvolver relações periféricas. Então agora, cada vez mais, Israel está desenvolvendo relações com países africanos. No último ano, ou há 2 anos atrás, o primeiro-ministro visitou acho que mais de 7 países na África. Isso não acontecia há mais de 20 anos. Então, o primeiro-ministro acho que um vice-primeiro-ministro da China visitou Israel, o primeiro-ministro da Índia visitou Israel, o Netanyahu foi para o Japão, foi para a China, então você tem aí
um grande investimento no mercado Netanyahu pragmático. é muito bravo, né? Ele é bravo. Ele vem pra ele é posse, muito hein? bravo, Ele vem pra Netanyahu. posse do bolso, viu? Bom, na Etiópia também tem uma Dizem, relação né? judaica. Convidei ele mesmo. Agora, isso? meu, por quê? Essa aí, fazer parceria bastante com Israel aí, tá ok? Foi lá, né? Ligar o Nordeste todo aí, pô. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos Com falar. o hino de Israel que a gente vai falar, né? Que um Kolod Baleva gosta, fez. né? Ele Eu gosta. adoro, sabe por quê? Porque a gente, é legal desmistificar. E esse cara tem repertório pra falar. Então aqui a gente não tem, obviamente que eu sou judeu, pode parecer que eu tenho a bandeira pro lado de Israel, mas eu acho... Não, eu tenho. De fato eu Que tenho, isso? mas é pela primeira vez ter um cara com propriedade e tem que repertório ter. É a bandeira falar. pró-paz. É A gente isso. tem que dar a bandeira pró-paz. Exato. O que a gente quer Tem que paz ser nos até aos estádios. fatos. É isso. É isso. É. Depois coloca lá pra você ver o que tem de campanha antissemita. Tem Israel, os caras colocam no Instagram, um monte de criança morrendo. Ninguém é a favor da guerra, mas o fato é que precisa ser esclarecido isso. No próximo bloco falaremos pro conflito da faixa de Gaza, da Palestina, da onde que as pessoas... Falar dos médicos cubanos. Também, da Vamos onde que falar os do Conselho terroristas de Direitos atiram Humanos dos da ONU hospitais também. com as crianças que viram escudo humano. E esse é o próximo assunto. Shalom. Os túneis, os Os túneis. túneis também. Shalom é a palavra-chave. Kolod agora. Baleva PNI, É né? isso aí. Fechehud, homem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos aqui com o Diogo Costa e com o André Last. Tu falei certo? Last. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presenças ilustres hoje. O Diogo Costa está aqui, ele é cientista político, e o André Last, o especialista também no conflito do Oriente Médio. Vamos mudar o tema? Subtema? Vocês que mandam. Médicos A cubanos? democracia tá aqui, mas se quiser a gente pode falar da ONU também, que interessa a todos. Médicos cubanos. Vamos por médicos cubanos? Médicos cubanos? Acho que sim. É mais interessante? Eu acho bacana, acho um tema bacana aí. Você tá por dentro dos médicos cubanos, André? Tá por dentro? O Diogo tá por dentro ou não? Tô acompanhando. Tá acompanhando? Mas... Acompanhando aonde? No WhatsApp? É, porque os médicos cubanos é um negócio meio esquisito, né? É uma história também muito esquisita que a gente não sabe direito. O que realmente acontece nos médicos cubanos? É, que na verdade Cuba já vem exportando médico desde os anos 60. Né? Já é uma... logo depois da Revolução Cubana, metade dos médicos de Cuba começaram a fugir. E aí o Fidel Castro tomou duas decisões. Uma é que ele permitiu que consultórios particulares continuassem existindo. Até há pouco tempo, pelo menos, ainda tinha um. Era o último. Eu atendi o Fidel. Do quê? Era o que eu atendi o Fidel só. Eu atendi a gente com diabetes, parece, que não tinha outro lugar para atender. E depois disso também começou a utilizar meio que esse soft power de exportar profissionais de saúde para outros países. Hoje você tem mais de 60 países com médicos cubanos, não é só o Brasil. Agora, a questão é que a gente ficou ignorando por muito tempo que esses médicos se viam vivendo em uma certa escravidão. A gente teve quase 200 processos abertos por médicos cubanos no Brasil. A imprensa internacional deu mais atenção a isso do que a imprensa brasileira. Mas essa escravidão aqui na rádio também a gente vive. Nossa senhora, 20 que anos. também não é uma aqui. coisa que é benefício de cubano, não é? A gente tá acostumado. O que eu Mas, quero ô, saber é o Diogo, seguinte, esse lance de Cuba, por exemplo, quando teve lá Granada, né? Foi Granada que eles tiveram aquela treta também, aqui na Caribe, né? Granada é Caribe. Sim. Que eles levaram educação, medicina... Mas aquilo lá foi na época da Guerra Fria, né? Isso aí é um reflexo da Guerra Fria, de levar a ideologia do socialismo. Não, acho que é um interesse muito econômico de você conseguir. Aqui no Brasil foi interesse econômico, foi para pagar a dívida. Sim, teve interesse. Mas não tinha interesse ideológico. É uma mistura de interesses ideológicos e econômicos já há muito tempo. Eu acho que o Brasil foi mais econômico do que exatamente ideológico. Diogo, deixa eu só fazer um panorama geral que você falou, por causa da denúncia da Folha de São Paulo. Aí não é direito universitária falando, né? Direito universitário. A Folha de São Paulo é o seguinte... Cacada direito. Não, tinha telegramas sigilosos, sigilo de 5 anos, que foram abertos e que mostraram que o Mais Médicos vinha sendo engendrado já há alguns anos, né, como uma forma indireta de financiamento da ditadura cubana, e o pretexto para dar o play, para fazer o negócio rolar, foram as jornadas de junho, né? Então, assim, de 2013 até agora, a gente mandou 7 bilhões de reais lá para Cuba, enquanto tem o médico aqui ganhando só 25% do seu salário real, só que com a família refém
no estado castrista. Então, sabe, não dá pra ver nenhum lado positivo. Isso é a flagrante violação a direitos humanos. Teve centenas de médicos que foram para os Estados Unidos também e aproveitaram lá para pedir asilo. Mas Aí só tinha uma lei que permitia, enquanto que aqui, dessas ações, em primeira instância pelo menos, a maioria delas, a justiça vai contra os médicos cubanos e em favor do regime. Eu estive em Cuba, isso é uma constatação. O médico cubano, o que aconteceu? A medicina cubana ela é muito desenvolvida, né? Isso é um fato. Só que o governo... Depende. Tá louco. Você entrou no hospital cubano? Não. O médico, eles investem muito na medicina. Só um ponto. Porém, o médico lá ganha menos do que um guia turístico. O cara que trabalha vai lá, esses guias aí, o cara ganha em dólar e o cara não ganha absolutamente nada. Essa é a injustiça. O governo fala, eu te pago eu te pago a sua formação e você vai ficar totalmente no meu monopólio. Vai trabalhar pra mim. Vai trabalhar pra mim. Esse é um fato. O mito dessa qualidade da saúde cubana, né? Se você vai nos hospitais de Cuba, você encontra rato, barata. Tem uma amiga minha que é economista na Argentina, Belém Martí. Ela foi lá, ela escreveu uma matéria sobre isso. No hospital de São Miguel tinha um banheiro funcionando, não tinha porta. Tinha que entrar no banheiro. Cuba é terrível. As macas, a família do paciente tem que empurrar a maca, porque não tem ninguém pra empurrar a maca. E se você quiser ter roupa de cama, você tem que fazer de casa, porque eles também não fornecem. Chique deve ser o turismo médico de Cuba, pra fora. Né? É o turismo de pobreza que as pessoas fazem em Cuba. Olhando de frente pro mar, né? Cuba é zoado. Cuba, você vai pra Cuba, tem dinheiro, tem o dinheiro pra tem o supermercado para turistas, o supermercado para o cara que mora lá, o dólar de lá, tem o dinheiro deles, tem o dinheiro nosso deles. Um é $1 e o outro é 4 centavos de dólar. Então, mas é pra turista, outro é pra mas local. lá ele ficou zoado, por quê? Porque ele oferece, realmente, todo mundo lá tem que prestar o serviço militar, tem que fazer pode fazer uma universidade, escolhe o curso e tal. É o quê? Que tem muito médico lá e eles não falta médico. Lá Esse é o também problema. falta? Porque eles querem exportar o médico vale mais a pena para o governo fora de Cuba do que dentro de Cuba. Existe uma deficiência de médico em Cuba hoje. E me desculpa... Em clínicas, tem consultórios que estão fechados, tem clínicas que estão fechadas. Me desculpa perguntar uma coisa. Normalmente a medicina, quando você estuda medicina numa determinada região do mundo, você aprende a exercê-la com as doenças endêmicas da região. E as doenças que tem Cuba não são as mesmas doenças que tem no Brasil, que não são as mesmas doenças que tem no Canadá. Então, esses médicos são realmente úteis, capacitados. Da chikungunya, zika, é outra coisa. Eu acho que são questões diferentes, né? Eu acredito que você pode... assim, se a gente fosse muito estrito, a gente também não permitiria que nenhum médico viesse para o Brasil, né? Porque todos eles estão vindo de cenários diferentes. Cuba ainda está um pouco mais próximo por ser mais tropical do que talvez o Canadá ou países europeus. Ter algum tipo de exame para detectar se o médico de fato tem uma formação no Brasil, eu acho que é válido. Não precisava ser como é feito hoje, né? Que você, vamos fazer o revalida no dia X. Pode ser uma coisa constante, né? O sujeito vai ficando aqui, ele vai podendo a qualquer momento revalidar, provar para o país que de fato ele tem conhecimento da medicina. Acho que isso não é um problema, né? Ter um bom filtro, eu acho que é ok. A questão é que isso não deve ser, primeiro, feito em exclusividade com o país, né? Isso tem que ser feito para qualquer estrangeiro que vier aqui, tem que ser mais isonômico. E outro que não pode ser para fomentar exatamente um regime que fica tentando de qualquer forma, com Venezuela, antes com a União Soviética, com Venezuela, com o Brasil, se manter porque economicamente é um grande desastre. Que o pretexto é que faltava médicos aqui no Brasil, e aí quando abriram a inscrição do edital emergencial, os caras tiveram 30 mil não é que inscrições. faltava o médico, eles falavam que os médicos... Pô, isso aí foi falado. Teve prefeitura... E agora tem médico brasileiro pra cacete. Arrudo, 30 mil inscrições. Mas o que eles falaram é o seguinte, que o médico aqui... Isso que eu ouvi na época, faz tempo isso aí. Que o médico aqui brasileiro normalmente é um cara que tem mais grana, é um cara da elite. Do Albert Einstein. Só pode entrar. Ou do Sírio libanês. E o médico brasileiro não quer trabalhar nesses lugares mais remotos, digamos assim. Mas CEP ruim. Mas teve prefeitura que demitiu. Não quer o CEP ruim. Não teve prefeitura que na época demitiu o médico. Mas, Emílio, é sempre uma questão de preço, né? Tem gente que vai ser juiz em qualquer lugar. Imagina se fosse essa questão. Todo mundo que faz direito não pode ser juiz em lugares remotos. Vai porque o salário é bom. Agora, existe uma questão, a segunda questão que é qual que deve ser o preço para você pagar. E isso é algo que a gente parece que vem testando agora e parece que é muito mais baixo que as pessoas estavam supondo, né? Fora que daria para você fazer esse tipo de financiamento, que hoje as pessoas falam, vamos então...
criar um serviço médico obrigatório. Seria muito mais fácil se você cobrasse do estudante de medicina e utilizasse esse dinheiro para financiar o médico em locais remotos que a oferta é um pouco menor. Só que a gente tem dificuldade sempre de entrar nesses temas. São temas polêmicos, ou seja, as pessoas acham que é mais ok você criar uma mini escravidãozinha para o médico do que você cobrar para o estudante que tem dinheiro para que ele possa pagar a universidade pública e utilizar esse dinheiro para financiar a própria saúde no país. Pô, o médico devia ser valorizado, puta profissão nobre, o cara estuda que nem um cavalo, né? Que a vida inteira. Esse que é o fato. Deveria ganhar bem e acabou. E no Brasil valorizar os médicos brasileiros. Mas e acabou. hoje em dia- Mas na época, muita prefeitura demitiu os médicos para aderir ao programa da Dilma. E eu queria fazer uma pergunta aqui pro Diogo. Olha o bolão de direita aí. Você é um bolão de direita. Mas é verdade, Como são só fatos. tem direita aqui, pô? Não, é que são fatos, ué. Cadê a Amanda Ramalho? As prefeituras foram demitindo os médicos mesmo. A Amanda tava aí. Diogo, todos esses países que você falou que também tem médico cubano, é no mesmo esquema que era feito aqui? A maior parte ia para Cuba e o médico ficava com a migalha? Tinham programas temporários, né? Os Estados Unidos era onde ele tinha mais interesse de ir, porque chegava lá e você podia pedir um asilo, né? Uma lei que foi passada pelo Bush permitia que eles então reivindicassem asilo, e esse teve milhares de médicos que acabaram ficando por lá. Depois com Obama, quando eles acabaram com esse programa, que começou a ter mais gente querendo vir para o Brasil, mas no Brasil a gente tem esse problema, né? Que o Brasil não é tão generoso com o seu visto como é os Estados Unidos com os cubanos. Você acha que o Bolsonaro fez errado de ter colocado imposto essas condições para continuar com o programa, não? Não, eu acho que tinha que ser feito. E, na verdade, ele ajudou a própria imprensa a ir atrás e revelar, né? Como estava falando com o Coppola, coisas que a gente não sabia. Que era deixar mais explícito ainda que o interesse principal era com uma ajuda para o governo cubano, que ajuda para o governo cubano, a gente tem que lembrar que os próprios subsídios que o Brasil dava via BNDES acabavam no Odebrecht. Então isso aí faz tudo parte de um quebra-cabeça em volta à Lava Jato, do que por uma vontade humanitária. É muita coisa assim no Brasil, né? Você vai olhar para Minha Casa Minha Vida, tinha mais um interesse ali em financiar o desenvolvimento imobiliário do que necessariamente criar uma habitação social. O governo tá Mas na época que se criou os mais médicos, tal, o argumento do governo era qual? Era esse que não tinha médico suficiente para ir lá? Que o médico brasileiro não queria ir, conversa. Mas se tentou primeiro fazer alguma coisa com os médicos brasileiros na época ou já foi direto essa política? O governo brasileiro começou a utilizar organizações internacionais para começar a desenvolver esse programa, e não foi, por exemplo, olha, a gente, né, como você falou, a gente fez uma tentativa aqui, a gente não tem dinheiro para pagar o salário que a gente precisa, então a gente tem que ter um plano B. O plano B é Cuba. Não teve. Cuba foi o plano A. É curioso que até organizações internacionais, olhando para o programa, falaram, não, mas ele está dando certo, sem olhar, por exemplo, para a própria falta de oferta de médicos em Cuba, que foi diminuindo porque o que o médico mais quer fazer em Cuba é sair de lá. Para ganhar dinheiro. Todo mundo quer sair de lá. Agora eu vejo assim, eu tenho uma visão um pouco mais menos objetiva, um pouco mais subjetiva em relação a esse assunto. O país é uma ditadura. Ele estatizou, não uma empresa, ele estatizou pessoas, está exportando pessoas, instrumentalizando. E os países democráticos estão falando, ok, manda mais. Isso. É um absurdo. Eu, na minha opinião, acho um absurdo. Mas você sabe que o cara, absurdo. você sabe que o cubano, ele acha Cuba legal, apesar de querer ir embora, porque ele acha que se não fosse o regime do Fidel, Cuba estaria hoje na situação da América Central, Nicarágua, aquela carnificina. O cubano, ele acha isso. Eu acho que é síndrome de Estocolmo. Vamos dar uma puladinha pra Venezuela? Se você vê Cuba, Cuba não tem violência. Não tem violência igual tem na Nicarágua, El Salvador. Porra, aquilo lá é louco pra cacete. O monopólio da violência é estatal, Emílio. Não, eu sei, cara, mas eu tô dizendo o seguinte... O afegão médio, Katsu. Você vai pra Havana, você anda em Havana normal, meu. Não tem aqueles grupos guerrilheiros. Resorts maravilhosos, A Coreia do Norte também. Tem miséria. Exato, a Coreia do Norte também não tem a violência do Vietnã. Tem violência, mas vive uma ditadura. Vocês são tudo da direita, vocês não vão achar bom. Tô falando nego normal. O cara que não tem partido. Tem gente que não tem partido, pô. O cara quer andar na rua, ir lá, tomar um goró, pegar uma mina, dar uma rolê. O cara quer normalidade. Sem partidos.
Isso. Sem partido. Seres sem Rolê partido. Lógico, só tem esquerda lá, Homens pô. sem partido. Mas sobre Hasta os la vitória. Eles falam isso, eles falam isso. Só que lá é zoado justamente por isso. Então, quer dizer, se você tem um motorista de táxi, aí você vai levar o cara, sei lá, você vai pra Varadeiro, você tá em Havana, vai pra Varadeiro, é $280. Isso aí é o salário de 70 anos de um médico. É, absurdo. É isso aí. Pô, tá É errado. isso aí. É isso aí. Você Exato. entendeu? O Também esquema é errado. Você também não tem o que roubar, né? Então o você tem essa esquema- vantagem Ah, também, o né? esquema Ninguém é tem nada. errado. A oferta, Não, mas é bem a oferta pro triste. crime é baixa. É. Mas olha só, essa coisa de exportação de pessoas é muito comum. A Coreia do Norte exportava gente para a União Soviética. Hoje a Coreia do Norte continua exportando gente. Eu tive lá, conversei com o... Outra Foi ditadura, pra lá? né? Eu fui para lá. Sério, cara? Conversei com o embaixador brasileiro e tinha uma funcionária dele que falava português e ela chorava diariamente porque ela ia ser mandada para Angola, ia deixar o filho dela, que eu não lembro, mas tinha menos de 5 anos, lá na Coreia do Norte, sabendo que se eles achassem que ela tinha feito alguma coisa, mesmo sem ter feito, o filho dela que ia pagar. Pô, os caras sequestraram o cineasta Ele lá na manda. Coreia do Norte. Não, né? os Kim lá é o seguinte: se você fizer uma merda, você fez qualquer merda. Ele pega a tua família, põe no estádio, põe o estádio inteiro, Coloca lá. taca fogo na família e fala o Tem a nome. torcida organizada. Matou o irmão Vai. dele com uma Lá o metralhadora antiaérea. É, lá o bicho é complicado. Agora vamos pra Venezuela, porque eu tenho uma pergunta. Venezuela? Não, calma, tem uma pergunta da Venezuela aqui, ó. Tem a da comunidade judaica. Bom, então quer dizer, Você não vai essa falar da treta. Venezuela? Mas é sem partido Então depois a ou gente é com fala da partido? Venezuela no próximo Os médicos cubanos, então, realmente foi inventado por Cuba e nós engolimos os médicos cubanos. Mas, por exemplo, não precisava ter isso. Foi só uma fase extra de um programa que Cuba já vinha realizando há Por décadas. exemplo, os Estados Unidos adotou esse mesmo programa. Não era exatamente igual, né? Mas outros era... países adotaram, sem ser o Brasil também, Sim. né? Então, mas outros países também O Brasil questionaram foi essa numa questão escala maior humanitária. e com um grau de permanência maior. Em outros países era quase que uma missão, né? O médico ia lá. Esses têm lugares mais Estágio. pobres também que adotaram. Os países que é um governo de esquerda fizeram uma a longo Aliança. prazo, né? Uma aliança mais a longo prazo, assim, o Brasil no caso, né? E o Brasil com uma escala muito maior do que qualquer outro país é capaz de oferecer. Mas os também porque médicos o saíram felizes. territorialmente, depois. o Brasil é Muito maior. Você viu? Porque cada um escreve. Internet é um negócio que te deixa louco. Cada um faz a notícia do jeito que você quer consumir. O cara da direita vai lá, fala que os médicos estavam tristes, outros falam que estavam infelizes. Quando teve uma entrevista dos médicos cubanos chegando em Cuba aliviados, de fato, qual que é a sensação desses médicos quando eles voltaram? Mas se você tem cerca de 200, até 2017 tinham 170 processos correndo por médicos cubanos pedindo asilo no Brasil. Esses caras não estão felizes. Ninguém vai até a justiça sabendo que isso corre o risco de se ter depois você ser deportado e ter uma represália, uma punição em Cuba. Você está tomando esse risco, e mesmo assim você ainda está sendo não tendo seu pedido aceito pela justiça brasileira. Não, mas eu digo quando eles voltaram para Cuba, né? Tem um vídeo viral que estão eles comemorando, abraçando a família, falando que eles não queriam mais estar aqui no Brasil. É porque eles ficavam distantes da família, né? Também, né? Sim, cada caso é um caso, né? Você vai achar casos Quantos individuais que vão médicos ser ao muito todo diferentes. foram envolvidos no programa? 8 mil, é isso? Foi... Atualmente, E quantos abraçaram a família falando que estavam tristes, chegaram em 13. Cuba e falaram... 2. Eu não sei, eu chutei. Talvez, por ser até um regime que tem gente, talvez, em conjunto aí com algumas pessoas que são enviadas para o Brasil, talvez essas pessoas até foram convencidas a falar isso, para mostrar um outro lado, talvez. Não, e se a pessoa quer voltar pra Cuba, também mostra que estar aqui não faz bem pra Putz, ela. o cara né? tá... Ela tá ficando aqui contra a vontade Isso, dela. Cuba e Brasil, né? O cara... Mas, de qualquer maneira, o fato é que é importante que as pessoas tenham autonomia para decidir o que fazer com a vida delas, em vez de ficarem sendo apenas controladas pelos interesses de dois governos. Na verdade, ninguém quer morar na terra que não é sua, né? A gente gosta do lugar onde a gente... Mas os cubanos fugiram em massa pra Flórida, Por que os caras pegavam bote e ia pra Miami? Não, eu sei. Mas você vai por uma necessidade. Sim, sim. Desespero. Você tem que estar com problemas para você mudar de país, porque é muito estressante precisar ir da sua casa. As saídas da Coreia do Norte, as histórias são de fazer chorar qualquer pessoa, né? O pessoal tinha que atravessar o deserto, tentar chegar na Mongólia, atravessar o deserto pela China, porque se a China pega, te manda pra Coreia do Norte, se a Mongólia te pega, te manda pra Coreia do Sul. E aí você tem histórias de pessoas que iam morrendo no caminho, era um negócio absurdo. Eu lembro de ver uma carta que tinha um desenho de uma cruz, mas não dizia o que era, só falava... Eles mandam carta por balão, né? Mandam uma carta de balão de hélio pra ver se estoura, alguém acha e entrega pra pessoa certa.
e falava, olha, quando você chegar na China, procura umas casas com esse desenho. Colocava uma cruz apenas falando. Eles não sabiam o que era uma igreja, né? Mas falando, essas pessoas ajudam a gente. Diogo, eu gostaria, você como melhor cientista político do Brasil, eu gostaria de fazer uma pergunta de cunho filosófico nesse momento, aproveitar a presença aqui do Caio também, a direita universitária, que é um cara muito Direitinha inteligente. da FAP. Um cara muito inteligente, muita visualização e tal. É o seguinte, se você pegar essa narrativa que a gente tem de comunista, né, que a gente viveu muito aqui, nas eleições no Brasil e tal, era um negócio que tava meio morto. Era um negócio que tava meio... Né? Tava esquecido lá, caiu o muro de Berlim, caiu o muro, não tem mais isso. A Rússia lá é aquela coisa lá, aquele Putin lá, que é tudo meio zoado, meio... E de repente aqui virou essa cor, Karl Marx voltou à moda, voltaram a falar. A gente teve o chavismo, né? O chavismo que queria fazer o socialismo. Isso eu queria saber o seguinte, por que voltou? Por que essa coisa tá voltando agora? Mesmo nos Estados Unidos também tem esse negócio de direita, esquerda e tal. Por que tá essa modinha e a turma tá... Mas daqui a pouco, depois dos comerciais, que é uma pergunta. Assunto que o Paim gosta. É um assunto muito em voga. O país adora. Temos aqui o Paim, que é esquerda. O Paim que é PCO. canhotinha, PCO. Não é, Paim? Então é isso que a gente vai falar daqui a pouco. E o André do Renascença, que é um colégio judaico de esquerda, né? Porque o Pérez é de direita e eu quero deixar bem claro isso. O Pérez. Nunca tinha escutado isso, viu? Nunca tinha escutado Pérez isso. é direita, bravo. Pérez é direita. Mas Renascença, sim. Renascença é canhota. Minha primeira alma mater, né? Sim. É o kibbutz lá, tudo canhota. Os kibbutz lá. Muito bem, daqui a pouco a gente volta aqui na Jovem Pan com esse papo muito sensacional. Nem o Roda Viva tem uma... Não tem categoria. É um papo filosófico. Fala a verdade. Fala a verdade. Globo News aqui aplaudindo de pé. Globo News, aquele... Ator pornô. Nosso querido. Como chama o bigode lá do Globo News? O ator pornô. Ator pornô. Merval. Percival da Globo News. Daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, é Samuel Guisson. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos aqui hoje com presenças ilustres nesse programa. Hoje o Diogo Costa está aqui, ele é cientista político, e o André Leist, ele é especialista do Brasil no conflito do Oriente Médio. E temos também a presença aqui do nosso querido Alex Paim, essa figura fantástica. De esquerda. Muito. Temos o bolão do Bolsonaro aqui também. Daniel Zuckerman representando a hebraica. E nós, esquerda. E o Pérez. E o Caio gostaria de dar naquela pergunta que eu fiz, ele falou que ele vai dar uma azeitada. Vai lá. Então, Garotinho Porto Seguro. É a direita universitária. Isso, é uma nova tendência. É uma nova direita turma. festiva. A melhor coisa que já aconteceu desde o sertanejo universitário. Direita ultra caviar. Porque... Não, o Emílio falou que esse negócio de comunismo caiu um pouco em desuso, né? Aliás, deveria ter caído mais, né? Em desuso, depois da queda do Muro de Berlim. E, aliás, é uma tragédia a nossa Constituição ter sido feita um ano antes daquele raio, daquele negócio ser derrubado. Mas o ponto é o seguinte... chegou um momento aqui na esquerda que a gente não estava mais falando de luta armada, de domínio do poder pela força e tal. O que começou a imperar, e essa inclusive é a tese tanto do nosso futuro ministro da Educação como o futuro chanceler, de que a tomada do poder por essa hegemonia, vamos dizer assim, do pensamento de esquerda, não estou falando nem do progressista, o pensamento de esquerda em geral, socialização dos meios de produção, esse tipo de coisa, se daria por uma revolução cultural. E o grande teórico disso é Antônio Gramsci, ou Gramsci, que o pessoal já pegou no meu pé nas redes sociais por causa da pronúncia. Então, o italiano lá, o italiano. Revolução cultural. Aliás, o comunismo começou na Itália. Ah, é? É, lógico. As comunas. Os comunas. Você devia estudar um pouquinho mais, menino. Você vai aprender. Vamos lá. Vida não é só Mussolini. Eu não tô acostumado com o alto nível do Pânico, mas aí, a Revolução Cultural Gramsciana, o que é isso? Não vem querer me zoar, Eu não tenho ironia. Ainda bem que você comentou. Vou trazer o Boulos aqui. É você. Aliás, Boulos, minha casa na Granja Viana. Ninguém quer minha casa. Nem o Boulos quer. Você acha, Emílio? Boulos tá invadindo Hotel 5 Estrelas lá em Buenos Aires Granja agora. Viana, ninguém quer aquilo lá. Vai lá, desculpa. Imagina, Revolução Cultural Gramsciana. O que é isso? É você controlar a superestrutura. É comunicação, né? Em primeiro lugar, as mídias e tal, cultural e educacional.
e também religião, né? Esse é praticamente o manual, a cartilha do PT. Não dá certo a Revolução Armada, eles começam lá com a questão lá das igrejas, da capilaridade das igrejas, começam a se infiltrar nas universidades, é a teoria do intelectual orgânico. Então, o que é esse novo comunismo que surge, né? É um movimento cultural. Então, quando você vê o Enem todo enviesado, quando você fala no aparelhamento das universidades, esse tipo de coisa, é desse tipo de revolução que a gente está falando, né? Que muita gente chama de marxismo cultural também. Então, eu queria saber aí a opinião do Diogo, se cabe essa discussão ou se isso é paranoia da direita universitária. Eu acho que dá pra gente falar que, na verdade, os partidos políticos ficaram muito melhores em fazer o que eles fazem. O socialismo, eu sempre olho para o socialismo como um barco movido a política com vários buracos econômicos e o liberalismo como um barco econômico com buracos políticos. O discurso político liberal é difícil de fazer emplacar, mas a economia dá muito certo. E o socialismo é o contrário, né? O discurso político cola muito fácil, mas quando ele vai colocar em prática, a economia desaba. Mas o que eu acho que acabou acontecendo é que a gente hoje vive num momento de muito fundamentalismo político. Que a gente fala de fundamentalismo religioso, quando, por exemplo, todas as suas opiniões, todas as suas decisões são tomadas por uma motivação religiosa. Mas hoje as opiniões de todo mundo, o tempo todo, está sendo tomada por uma motivação política. Se você vai comprar uma geleia, você tem que saber se aquela geleia é de direita ou de esquerda para saber se você vai comprar ou não. A música da Anitta, né? A música da Anitta é boa ou ruim? Bom, depende da posição dela com relação ao Bolsonaro. Mas isso é uma bobeira, né? Mas essa bobeira é exatamente aquilo bobeira. que está se tornando lugar comum no mundo hoje, né? Os extremos, né? O cara vai lá e ele luta pra aquilo, acha que aquilo tá certo e fica maluco. Pra política, na verdade, isso é muito bom. Se você Lógico, olha pro político como empresário, né? Ele tá conseguindo fazer o que ele realmente quer, que é conseguir ter uma fidelidade do eleitor, conseguir fazer com que o eleitor o tempo todo fique demandando uma solução política em vez de demandar, às vezes, uma solução econômica. Você pode ter, então, a geleia orgânica do lado da geleia industrial, mas você não precisa levar isso a um problema político. Educação poderia ser a mesma coisa, né? Você pode ter uma escola que é darwinista, uma escola que é católica, etc., e você permite que os pais escolham, mas você quer levar isso um debate político para que seja um modelo para todo mundo. Mas isso é ruim. Porque se você pensar bem, a teoria do Karl Marx, ela é bacana. Se você pensar. Por quê? Porque o Karl Marx... Vocês conhecem a história do Karl Marx? O Karl Marx, ele era jornalista, ele tentou ser poeta. Ele era um cara meio vagabundão, tal, ele tem seus poemas. E ele casou com uma mina que gostava de grana. Então ela gostava de comprar bolsa, gostava de comprar Louis Vuitton. Gostava de uma Louis Vuitton e tal, e não sei o que. Aí ele falou, porra, eu preciso bolar alguma coisa pra dividir. Eu preciso bolar alguma coisa pra gastar menos. Pra fazer ela parar de gastar dinheiro. Isso. Por quê? Porque ele era um cara que tava lá, tal, na Alemanha, não sei o quê. Tanto é que ele morreu pobre. O Engels manteve a família dele um tempão. Então foi uma... Ele tentou bolar um negócio manifesto bonito. Mas pelo contrário, né? Faz sentido. Ele conseguia, mas ele conseguia a renda dele do Engels, que era, na verdade, industrial. Sim, o então Engels dependia era um vagabundo. que tinha as indústrias. O pai dele já era rico. Tá? Era um vagabundo esse Karl Marx daí, ok? Isso, era vagabundo. Era um vagabundo, pô. Mas na teoria faz uma lógica, né? Ou pro discurso, é aquilo que você falou, pro discurso político faz uma lógica. Mas quando você olha pro discurso mais popularzão, assim, do socialismo, acaba sendo sempre uma questão de utilizar os trabalhadores para reclamarem do patrão, né, no seu nível mais básico, assim, que é algo que faz sentido. Mas quando você olha para a capacidade do socialismo, de fato é uma grande adesão popular, o socialismo sempre foi uma coisa de elite, né? Não foi uma coisa de os pensadores. Os trabalhadores na Rússia, eles estavam querendo, tipo, ter um melhor salário, ter menos horas, mas não queriam uma revolução, mudar o sistema por completo, né? O socialismo sempre foi intelectual. E o Marx também sempre viveu, depois que ele foi para a Inglaterra, enquanto ele foi lá para escrever o Capital na Biblioteca Britânica, ele vivia de mesada do Engels, e parece que teve o único momento que o Engels ficou realmente pé da vida com o Marx foi quando a mulher do Engels morreu, e o Marx escreveu para ele falando, olha, sinto muito, mas... E aí começou a falar de dinheiro logo depois. Sim. Nem teve essa delicadeza. E às vezes ele pedia dinheiro pro Engels até para investir em ações, falando, sabe que a gente precisa manter um status aqui, senão, etc. Então,
a vida dele era uma vida mais aburguesada. Teve um momento de pobreza assim que ele se muda pra Inglaterra, mas depois ele ficou com uma vida num padrão meio E o aburguesado. Engels, ele entrou nessa por quê? Assim, por que o Engels ficou contra patrão? O pai dele tinha... Ele era herdeiro? Ele tinha indústria na Inglaterra. Era Aí Inglaterra, né? Ele era meio boizão, né? Não, mas o Engels era... Não, Alemanha. Mas o pai dele não era indústria, não era Manchester? Bom, não sei. O pai dele era petista. rico pra cacete e tinha várias indústrias. E naquela época, não tinha lei trabalhista. E os caras que trabalhavam eu trabalhava o dia inteiro, não sei o quê, e ele sentia pena dos trabalhadores da indústria do pai. Aí ele conheceu a teoria do Karl Marx, se apaixonou por ele, não sei se tiveram um casinho, alguma coisa assim. Mas eles construíram muita coisa junto, Mas né? acho que é isso, Construíram né? muita coisa junta. Acho E que junto com isso, você tinha uma influência grande em Engels, que foi Darwin. Ele queria aplicar o darwinismo para explicar também a economia, a sociedade, né? Marx também faz isso, né? Marx chega a tentar dedicar, né, suas obras para o Darwin, porque eles queriam ver que existia também uma lei, da mesma forma que governa a biologia, que governa a história, que governa a sociedade. Então isso estava dentro do pensamento, assim, da sua época também. Eram pensadores atenados. Mas hoje, de fato... A gente tá falando um negócio de 1700 e tralalá, bicho. Não é? 1800. É 1800? 1800 tralalá? O Manifesto Comunista é 1848. Mas quando a gente olha para hoje, de fato a coisa mudou. Hoje, então, você não precisa... O que, os neogramscianos perceberam é que você não precisa mais ficar fazendo de classe econômica. Você pode utilizar qualquer grupo que você defina e criar uma luta, uma rivalidade. Pode ser homem contra mulher, pode ser gay contra hétero, pode ser branco contra negro. Você consegue manipular isso de uma forma muito mais fácil hoje. Divide para conquistar. Por falar... então, porque dizem que sempre o socialismo ele vai arrumar uma coisa contra a outra. Mas, por exemplo, você pega Estados Unidos, vamos pegar Estados Unidos. O cara normal, o americano normal. Classe média. O cara normal, sem partido, sem loucura. Lá, o cara que é republicano, porque lá o republicano seria direita e o democrata esquerda. Por exemplo, o cara tem lá o Obama. O Obama quer fazer o sistema de saúde. Ele fala, vou cobrar de vocês para ter uma saúde melhor, para os pobres e não sei o que, aquele discurso. O cara do outro lado fala, não, eu prefiro pagar meu seguro, eu quero guardar dinheiro pro meu filho fazer universidade. Então essa é que é a treta. Essa é que é o problema. Cada um tem o seu interesse pessoal. Exatamente. Por isso que comunismo não dá certo. Porque o cara ele não pensou no que cada um tá pensando. Mas a base do ninguém pensa igual. Essa que é a grande realidade. Isso que cada um tem o seu... humana, né? A lógica liberal é que o socialismo... E a lógica do dinheiro, ela funciona por quê? Porque o dinheiro pra você é igual pra mim, igual pra ele. R$100 pra todo mundo aqui. Eu tenho o mesmo valor. É o mesmo valor. Agora eu quero ganhar mais R$100. O dinheiro, eu quero pegar o meu dinheiro e fazer o que eu quiser com ele. E aí você entra naquilo lá. Bonito. Ir para o Bamboa. Deixa eu fazer uma pergunta. Pegar com 500 e jogar R$100. Deixa eu fazer uma pergunta da ONU, porque teve um vídeo seu, André, que viralizou muito. E eu queria que você falasse um pouco da ONU e da relação de Israel, já que a gente tem tão pouco tempo pra isso. Ele só quer falar disso. Vamos puxar. Eu já entendi. Só pensa naquilo. Eu quero saber qual é o... A ONU é importante, gente. A ONU é importante. É a organização mais importante do mundo, né? Então, Lula livre, então. Então vamos soltar o Lula, então. A ONU quer soltar o Lula. Então vamos soltar o Lula, então. A ONU absolveu o Lula, tá? Absolveu o Lula. O que acontece com a ONU? Por que a ONU tem tantos embates contra Israel? Bom, vamos lá. A ONU, quando foi fundada, em 45, era para trocar a falida Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, que foi fundada para evitar uma Segunda Guerra Mundial, e ela falhou, né? You had one job, né? E não deu certo. Então criou-se a ONU, que a maior parte dos países membros, na época que foi criada, eram democracias, eram países liberais, eram países que tinham um sentimento de interesse pela preservação da paz mundial. Hoje em dia, a ONU tem 193 membros, a maior parte não são democracias liberais. Então, o que acontece? Existem agências, né? Então, eu vou dar um exemplo. Então, existe o Conselho de Direitos Humanos da ONU, fica em Genebra. São 48 membros, se eu não me engano. Dos 48 membros, 14 ou 13 não são democracias. 9 são ditaduras. Então, o que acontece? Eles vão se votando entre si. Eles votam em blocos. Então são, por exemplo, existem 22 países da Liga Árabe e 35 países da Cooperação para Países Islâmicos. São 57 países, é o maior bloco da ONU.
Quando eles querem condenar Israel por algum motivo, eles votam em bloco. Não tem quem vença. Que é a maioria. Agora, quantos desses países são democracias? Ou têm valores democráticos? Ou preferem, ou aceitam críticas internas ao seu país do que olhar para o inimigo e falar, prefiro que fale mal dele do que fale mal de mim? Então o que acontece? Já teve no Conselho de Direitos Humanos da ONU o Irã presidindo a Subsecretaria de Direito da Mulher. É a bancada Já da bala teve da a ONU. presidência do Conselho de Direitos Humanos da ONU a Arábia Saudita. Um lugar que até o ano passado a mulher não podia dirigir. E o que acontece? Também não tinha acidente lá. Isso é um fato. Maravilhoso. Baixíssimo. É bom deixar isso claro. Você não sei, você não vê os vídeos dos rachas que tem lá? Prós e contras, né, Baixíssimo. Mais um detalhe. Voltando. Voltando pro pensamento. Então o que acontece? Você tem aí essa questão desproporcional de votações no Conselho de Direitos Humanos da ONU, dizendo A, B e C em relação a Israel. Então o que acontece? O Conselho de Direitos Humanos da ONU tem aí uma cartilha obrigatória a ser falada o tempo todo. Então você tem lá o artigo 7, fala da situação dos palestinos na Cisjordânia e em Gaza, que é uma situação de conflito, território em disputa, Israel tem exército lá dentro, tem uma situação belicosa, etc e tal. Mas é o único país e o único conflito citado obrigatoriamente na reunião ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não tem nenhum outro conflito e nenhum outro país que é citado. Então a gente tem 2 milhões de mortos em Darfur, a gente teve 300 mil mortos em Bangladesh, números extremamente maiores do que acontece na faixa de Gaza hoje em dia com o conflito com Israel e o Hamas. E mesmo assim, Israel é o único citado obrigatoriamente. E isso faz o quê? O Conselho de Direitos Humanos da ONU tem 20 condenações contra Israel e 5 condenações para o resto do mundo inteiro. Como é possível? A única democracia do Oriente Médio funcional, de verdade, porque tem países mais liberais, o Líbano é liberal, a Tunísia agora, hoje em dia, é mais liberal e tal, tem países mais autoritários e menos autoritários, mas a única democracia funcional, liberal mesmo no Oriente Médio é Israel. Não, você explica de uma forma didática. Mas por que tem um antissemitismo tão forte, então, na sua opinião? Quando a gente consegue interesse esclarecer... político, e esses países eles estão representando quem lá na ONU? O governo deles. E quem são o governo deles? São ditadores, são reis. Sim, isso eu são entendo, pessoas mas que e não o resto não do entraram mundo lá. vai por causa dessa onda? Porque você fala, a ONU tá falando, então... Sim, então, aí na hora que a ONU fala, por exemplo, eles tem uma organização da ONU que chama Organização para Cooperação de Comércio da Ásia. São 19 países. Eles chamaram Israel de fazer apartheid, comparar o problema que acontece na Cisjordânia com Israel e com os palestinos com o que acontecia na África do Sul, que não tem nada a ver. É uma política interna da África do Sul contra negros, racista, não tem nada a ver. Israel tem 2 milhões de árabes que são parlamentares, teve juiz árabe que mandou o primeiro-ministro pra prisão por corrupção, ou seja, não tem nada a ver. Aí você vai ver quem são esses 19 países que chamaram Israel de fazer apartheid. São 19 países árabes. O que o secretário Guterres, que é o português, que é atual secretário da ONU, fez? Se retirou e falou que eles tinham que cancelar esse relatório e o relator foi demitido. Então eles usam a ONU para falar um negócio para ganhar legitimidade, quando na verdade são interesses desses países que preferem falar mal do outro do que enxergar os seus próprios problemas internos como a falta de democracia. E a treta da Guiné Equatorial? Treta da Guiné? Pois é. Treta né? da Guiné Equatorial. O ditador que mantém Denúncia nova. Tem que falar do Lula, né? Agora, capital da Guiné Equatorial. Ninguém Nossa. sabe. Malabo, belíssima cidade. Eu sei que a Ma- ditadura... Malabo. Malabo. É difícil a capital da Guiné Equatorial. Pode anotar, pode cair no Enem do ano que vem. Malabo. Eu não vou esquecer mais. Quer falar de Gaza? Não, peraí. Quer falar? Calma. Ele quer falar. Peraí. Peraí, Falou, precisa dar puxa, Peraí, pô. vários bom. assuntos. Vários. Vocês Fala da Guiné Equatorial aí, ó. O negócio do Lula. Ali foi o seguinte... Você tá sabendo do Guiné- Lula? Tô sabendo. Mas é Equatorial. sério isso? É confirmado? Ditadura mais longeva aí da África, né? Então, aqui a gente está diante de uma denúncia com base em um suposto tráfico de influência. Tem que falar suposto só porque é denúncia, né? Porque na prática... Só que dessa vez tem prova documental, tem recibo,
né? Lógico que o recibo, o crime é lavagem de dinheiro, né? Então o recibo não fala assim, recebemos de fulano a título de propina a quantia de R$1 milhão, é um recibo de padoca, né? O professor Vila chamou de recibo de padoca. Muito feio aquele recibo. Feio, né? Desqualificou. Desqualificou aquele Desqualificou. recibo. Bom, enfim, isso daí é mais um processo do Lula. Ó, estamos vendo o recibo aqui. Número 24. Era zoeira isso aí. Não, eu acho que isso é... Ah, a letra tá Será bonita. que é sério? Não, isso deve ser zoeira, não é possível. Fake news. É de taxista. O cara é Uber X, milhão porra. certinho. A lavagem de dinheiro, você tem que dissimular a origem ilícita, né? Da grana. Então, precisa ter um recibo. Só que os caras fizeram um recibo de padaria aí meio tosco. Mas isso de é sério. Isso é fake news. Isso aí deve ser falso. Isso aí não deve ser verdade. Ô, Cabide, isso é real? É fake news. Essa é real, sim. É real. É real, sim, pô. Você tá brincando. É real. E você sabe que tem uma linha do tempo interessante, né? Isso daí, esse recibo ele é de 2012, falando de um negócio que veio desde 2011. Mas em 2013 tem ligação do Léo Pinheiro lá da OAS, falando de obras no valor de mais de 300 milhões de dólares lá na Guiné. Em 2015 tem o desfile da Beija-Flor, que segundo você o Edgar Piccoli participou. Foi destaque nesse Meu chefe participou. Maravilhoso. Exatamente. E em 2018 tem aquele caso bizarro do filho do ditador vindo pro Brasil com 20 relógios incrustados de brilhantes no valor de 16 milhões de reais e 1 milhão e 400 mil dólares em cash. Então, assim, é um regime super complicado e amicíssimo do Lula, né? Pô, não dá pra comprar um relógio com essa nota, então... Mas aí a pergunta pro Diogo é o seguinte, né? Como que você vê aí essa... Falando do Goethe, né? Diz-me com quem andas, te direi quem és. E olha só o que ele fala aqui também, eu dei essa situação que é muito boa. Saiba eu com quem te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. Então, é bonito falar isso, porque assim, quem que o Lula andava? Com Gaddafi, com o ditador da Guiné, o Ahmadinejad, com essa turma legal, né? Com o pessoal aí liberal de Israel, ele não queria muito papo, né? Então, o que você acha da proximidade do PT com as ditaduras? Se a gente for contextualizar isso, parece que o Lula queria fazer com o Brasil o que a China faz, né? É chegar na África, impulsionar suas próprias empresas, fazer construção, etc. Coisa que o Brasil não consegue fazer no Brasil, né? A gente não consegue construir coisas aqui no nosso país. E de uma forma que aqui também seria, obviamente, legal, obviamente tem interesses que o PT não é o Partido Comunista Chinês, né? Talvez quisesse se tornar, mas não tem esse tipo de hegemonia. Então é uma coisa que acaba que não funciona, né? A gente tenta fazer algo que a gente não consegue fazer. Ou seja, sem olhar pelo aspecto ideológico, apenas pelo aspecto prático, é uma coisa que simplesmente não funciona. Então, mas tudo bem, que tenha jabá. Que tenha jabá. Que o cara vá lá, que o cara vá lá e faça um jabá, com a Odebrecht, com a OAS, com o diabo a quatro. Jabá é o tráfico de influência internacional, né, Emilhão? Não, eu sei. Mas por que o cara não fez aqui, Katsu? Por que o cara fez aeroporto em Moçambique, fez porto em Cuba? Dinheiro por que o cara... vivo. Porra, e o estádio do Corinthians? milhões de reais pra Gaza. Financiado por nós. Por que ele Ele não fez mandou aqui? 25 milhões Se ele de reais pra fizesse Gaza. aqui... Então, se Ele mandou 25 milhões de reais pra Gaza. Se ele fizesse aqui, O Hamas, sei lá, tava chegou bom. no Hamas. Por que o mas cara... a gente, primeiro, a gente não consegue fazer... Isso é uma coisa Mas que eu por acho que não fez aqui? Isso que eu não consigo entender. Então, Por que não roubou Porra, aqui, pô? rouba aqui e dá pra nós. Rouba, mas faz. Aqui, né? Exatamente. Maluf. Exato. Mas eu acho que- que é uma pergunta interessante, porque o Brasil hoje, pensa bem, no Brasil no passado a gente fez Itaipu, a gente fez Brasília, a gente fez Pontinho Niterói, a gente fazia grandes projetos. Hoje o Brasil não consegue fazer nada. Eu tava no elevador com o carinha da RAP, eu mostrava no monitor lá uma ponte, estão fazendo na China entre Hong Kong e Macau. 55 quilômetros em cima, seria como ir daqui até Santos de uma ponte. E o sujeito ficou assim, porra, e aqui... Isso estava no Rio, né? Falou, pô, e aqui a gente tentou fazer um tour na Rio Petrópolis e ele caiu. Aí o Brasil é Mas isso. pelo o Brasil menos a as gente tem o coisas só trem caem, bala, cara. né? Não, então, a gente já queria fazer o trem-bala mais caro do mundo, mais lento do mundo. Acho que a gente devia começar a entender por que o Brasil não consegue sequer fazer aquilo que a gente pretende fazer em outros países no nosso próprio. Exatamente. Porra, rouba, beleza. Mas é o nosso dinheiro. Isso que eu não entendo. nacionalista. É o dinheiro do BNDES. O cara pega o dinheiro daqui, faz um aeroporto em Moçambique e perde a eleição e vai pra cadeia. Porto de Mariel, Não, né? mas mesmo... o Porto. Pô, mesmo vai quando os reformar o Porto de governos- Santos, pô. É isso que eu não entendo. Mas pensa, olha, hoje a gente tem, com grana do dinheiro federal, 7.400 obras paralisadas no país.
Não é porque o governo não quer que essas obras andem, ele quer que essas obras andem. E obviamente que várias delas têm irregularidades, têm superfaturamento, etc. Mas o fato é que hoje a gente não consegue mais fazer muita coisa. Porque vem o Tribunal de Contas, vem o Ministério Público, às vezes por motivos bons, às vezes por motivos não tão bons, mas é capaz de paralisar todo o desenvolvimento. Quem quer investir num país em que você corre o risco da sua obra, depois de começar a construção, depois ser paralisada porque falaram que o projeto não estava bem feito lá atrás? Porque agora ficou zoado, né? Agora ninguém confia mais em ninguém. O brasileiro, ele quer dinheiro, como você falou, ele quer dinheiro e ele quer ver que as coisas de fato aconteçam. O Brasil não come democracia, não come ideologia, o brasileiro come comida, né? O Carlos Lacerda falava isso lá atrás, falava, olha, pra gente vender liberdade no Brasil, a gente tem que vender prato de comida, livro na escola, etc. A gente tem que vender coisas palpáveis para as pessoas. E hoje o Brasil não entrega. A gente está numa estagnação física, e aí toda a atenção vira apenas uma discussão ideológica. É isso aí, Diogo. Falou bonito. Não é à toa que você é o melhor. Queria agradecer. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje aqui, ao André, ao Diogo. Valeu mesmo. Queria dar um recado. Pode dar um recado. A comunidade judaica está fazendo uma feira judaica maravilhosa. Vai ser nesse dominmo. Na praça Alexandre Guzmão, vai ter um monte de coisa. Pode ir ou não? Todo mundo pode ir. É aberto ao público, aqui nos Jardins, perto da. Que chique. Onde é que é? Aqui na praça Alexandre Guzmão, das 10 horas às 5 da tarde. Vai ter comida, vai ter dança, vai ter cultura judaica. A gente vai estar lá com a nossa ONG educacional, mostrando história de Israel, desmistificando o conflito, trazendo pessoas para próximo, porque a gente tem que ficar com a paz. A gente tem que ser pró-paz. A senha você não dá pra gente, né? A senha? Pra paz? Não, a senha da Torá lá, do Arona Kodesh, como é que coloca lá? A senha da Torá, a senha do passa. 1818. A senha ali você não passa. 18, Malandrão. Emílio, queria deixar contigo aqui. Muito obrigado. A gente falou muito de problema, falar um pouco de solução. Puta apostila. Isso aí é o documento de programa da fundação do Partido Novo, que eu agora estou trabalhando. O Amoedo? Isso. O Amoedo não quis comprar Venezuela, porra. O Amoedo... Só playboy nesse Amoedo... partido, né? O quê? Partido de rico, todo mundo é... O Amoedo? Não, é um partido eleito pela classe C, gente. Vamos ver lá em Minas, né? Vamos ver lá em Minas, né? O Zema lá, o que ele vai fazer. Exato. É um novo jeito de um estado quebrado, mas é uma grande oportunidade de você conseguir testar algo muito diferente. É um bom teste. É um bom teste para ver o que os caras vão fazer em Minas. Muito bem. Tomara que as coisas funcionem, não é? Paz em Israel. Shalom. Emílio, você já visitou Israel? Paz no Rio, paz Israel, no nunca tive Israel. Visitem Israel, é um país incrível. Vocês vão amar Israel. Tem tudo pra fazer. Quem quer religião, tem religião. Lá é legalize, né, moço? É legalize. É a parte que interessa. Ela voltou. Não é crime, não é Ela voltou pra dar um pega, Ela voltou, ela só tá mandando vinheta. Em Tel Aviv tem os bares, tem os restaurantes. Pra Tel Aviv agora. Ele tá em reunião. Vai lá. Ela não aguenta ficar fora. Porra. Só na Depois os vinhetinha. negros xingam. Depois os caras xingam, você fica bravo. Mas valeu, André. Obrigado pela presença. Visitem Israel, é um país lindo. Shalom. É isso aí. Valeu, Davi Weitman. Daqui a pouco a gente volta aqui na Jovem Pan. Todos de equipar. Sai ali, volta, nós só Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!